No vídeo de hoje vamos falar sobre o tema de juros simples, que depois vai contrastar com o conceito que vamos falar no vídeo seguinte, que será sobre juros compostos. Vamos essencialmente tentar perceber, ou seja, como aplicar a fórmula, também de juros simples, e vamos ver alguns tipos de exercícios que vocês podem aplicar esta informação. Para o cálculo dos juros simples, a ideia será, ou seja, vocês vão ter, vamos imaginar uma situação em concreto. Vocês têm um determinado montante, vão investi-lo, ou seja, vamos investir, ou seja, numa determinada aplicação, ou vou emprestar este dinheiro ao banco, e o banco vai cobrar juros sobre esse valor. Ou então significa que vocês querem pedir um empréstimo e vocês vão pedir um determinado montante ao banco e sobre esse valor também vai ser cobrado juro. Portanto, ou seja, pode também ser esta situação. Mas vamos pensar numa situação em que vamos investir um determinado montante. Então significa que, no caso dos juros simples, se nós investirmos, por exemplo, 1000 euros, e o banco oferecer, por exemplo, a cada um ano oferecer um juro, vamos imaginar, de 5%, então significa que esse juro que vai ser contabilizado, ou seja, nós tínhamos de fazer 5% sobre os 1000 euros, ou seja, ficávamos com 50 euros todos os anos, e vamos imaginar que esse capital que nós vamos investir é durante 5 anos. Então, o que é que o banco faz? Ou seja, eu tenho este montante que quero investir, ele vai-me calcular, com base numa determinada taxa de juro, o valor que eu vou receber por esse investimento, e no caso, o juros simples, já está determinado que esse valor será o mesmo todos os anos, ok? Por isso não há alteração. Portanto, ou seja, se eu investir 1000 euros com uma taxa de juros de 5% durante 5 anos, então significa que eu, ao fim dos 5 anos, quando eu puder resgatar esse valor, eu vou ter os meus 1000 euros mais o valor em juro que foi permitido, ou seja, que neste caso era 5% sobre o valor que eu investi. Então significa que é 1000 euros mais 50 euros, e neste caso são 50 euros por cada um dos 5 anos, portanto é 50 mais 50 mais 50 mais 50. Bem, portanto, então significa que o valor que nós íamos ao fim de 5 anos, em termos de juros, nós tínhamos direito a 250 euros, então no final eu recebo os 1000 euros que eu já tinha investido, mais os 250 euros, está bem? Portanto, ou seja, o que eu ganho em juro, no fundo, são só os 250, porque eu já tinha investido 1000 euros. Portanto, será esta a ideia. Para contrastar, nós depois vamos ter acesso aos juros compostos, em que a forma de capitalização, ou seja, a forma como este resgate do juro vai ser feito, será de forma diferente, está bem? Então vamos agora aqui ver alguns exercícios e temos o Gonçalo investiu um capital inicial de 35 mil euros numa aplicação que lhe garante uma taxa de juros simples anual de 2,8%. Qual é o juro adquirido ao fim de um ano? Então significa que, para determinarmos o juro, nós vamos fazer os 35 mil vezes, e aqui vamos tirar a percentagem, portanto 0,028, ou seja, 2,8 a dividir por 100. Portanto, fazendo aqui o cálculo, chegamos à conclusão que em cada ano ele recebe dos juros 980 euros. Portanto, aqui seria a opção A. Qual será o capital acumulado ao fim de 4 anos? Então vamos pensar, o capital acumulado ao fim de 4 anos seria os 35 mil euros que ele já investiu. E depois, se em cada ano ele investe, se ele recebe em juros 980 euros, então significa que vamos multiplicar esse valor por 4 e juntamos aos 35 mil. Então significa que teria 38.920 euros. Opção C. Com esta aplicação, quantos anos são necessários para que o Gonçalo consiga obter um montante acumulado de 46 mil euros? Ok, então se o nosso capital acumulado resulta de ir aos 35 mil euros e juntar todos os anos 980 euros, então a partir daqui nós vamos resolver esta equação para determinar durante quantos anos é que esta aplicação foi realizada. Então, 46 mil tiramos 35 mil, vamos ficar com 11 mil, e depois os 11 mil nós vamos dividir por 980. Então significa que dava, ou seja, isto não dá um valor certo, vai-me dar 11,22. Então vamos pensar o seguinte, a pergunta é,
ele quer que tenha um capital acumulado superior a 46 mil euros. Se eu fizesse com os 11, ficava 35 mil mais 980 vezes 11, ou seja, dava 45.780. Como eu quero que dê mais de 46 mil, tem que ser pelo menos 12 anos. O que eu poderia ter feito aqui logo era, eu queria que este resultado fosse superior a 46 mil. Então eu podia logo ter feito aqui com o símbolo, ok? De maior, para chegar aqui à conclusão que o meu N teria que ser superior a 11,22 e, portanto, já teria que ser o C. Está bem? 12 anos. Já seria suficiente para garantir um capital superior a 46 mil. Por último, aqui neste vídeo, vamos ainda fazer o exercício 2, que diz que a Cláudia investiu 1.500 euros num depósito a prazo com modalidade de juro simples. Ao fim de 2 anos, a Cláudia tinha um capital acumulado de 1.564,2. Qual foi a taxa de juro? Ok, então significa que o capital acumulado foi este valor, ela começa com 1.500 euros e este é o capital acumulado ao fim de 2 anos. Ok, então significa que ao fim de 2 anos eu teria aqui, e vamos começar por descobrir o nosso, a nossa taxa, ou seja, eu quero chegar à taxa de juros, que foi esse valor que nós fomos acumulando, e para chegar à taxa de juros, o que é que nós fizemos nos outros exercícios? Foi multiplicar os 1.500 pela taxa de juros. Não esquecer que esta taxa de juros está dividida por 100. Então significa que vai ficar, este 1.500 passa para este lado a dividir. Podemos tirar aqui os dois zeros, fica 2 vezes 15 vezes R. Então, para descobrir a taxa de juros, já em percentagem, está bem? Vai ficar igual a 64,2 a dividir por 30. Ou seja, a taxa de juros seria de, já com percentagem, 2,14. Então, a opção correta seria a opção C. Para a resolução destes exercícios, eu resolvi com base no entendimento daquilo que é uma taxa de juros simples, o que é o capital acumulado. Tudo isso pode ser feito, como eu disse logo no início, com base na fórmula, por exemplo, mesmo aqui nesta e do último exercício, eu podia ter dito logo, ok, então eu sei o capital acumulado, sei o capital inicial, o meu objetivo é descobrir o R também e podem resolver tudo já através da fórmula. No entanto, se não quiserem estar a decorar a fórmula, é sempre muito melhor vocês compreenderem aquilo que estão a utilizar também para depois poderem adaptar e adequar ao exercício que estiverem a fazer. Este vídeo ainda só fala sobre juros simples. Não se esqueçam de consultar o próximo vídeo para concluir este tema e para saberem determinar os dois tipos de juros, também juros simples e juros compostos. Até lá, vemos no próximo vídeo.